Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física de vocês. No vídeo de hoje, vamos resolver uma questão da EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha. A questão trata do tema calorimetria e, em especial, do princípio de conservação das trocas de calor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu já peço que se inscreva, ativa o sino de notificações, já deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho e vamos à nossa aula. Não saiam daí, tem informações importantes, a questão é bem interessante e vai auxiliar em seus estudos para as provas das escolas militares, dos Enems. Vamos lá então. Vamos ler a questão como sempre o fazemos e dela abstrair as informações necessárias. Diz o seguinte, seja um calorímetro. Lembrando-os, calorímetro é um recipiente que impede as trocas de calor com o meio externo e, além de impedir essas trocas, ele ainda pode fazer medidas de temperatura interna do recipiente e até mesmo da quantidade de calor trocada entre os corpos que lá estão. Quando você tem um recipiente que impede as trocas de calor, geralmente a gente chama esse recipiente de recipiente adiabático. Então, ele diz que esse calorímetro tem uma capacidade térmica de 18 calorias por grau Celsius, em equilíbrio térmico com 60 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, a 12 graus Celsius. Se está em equilíbrio, então o calorímetro vai estar a essa temperatura. Se nele for inserido um pedaço de 350 gramas de ferro, cujo calor específico 0,12 caloria por grama grau Celsius e que encontra-se a 220 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio do conjunto. Olha, pessoal, a gente tem que primeiro identificar sempre o comando da questão. O que ele quer? Aqui ele está perguntando a temperatura de equilíbrio, ou seja, ele quer saber o equilíbrio térmico entre esses três corpos. Eu digo esses três porque aqui nós temos o calorímetro, nós temos água e nós temos um pedaço de ferro. Para facilitar a nossa resolução, vamos retirar as informações inerentes a cada um desses corpos aqui envolvidos no processo. Eu vou pegar então o calorímetro, ele deu a capacidade térmica, 18 calorias por grama grau Celsius, me deu a temperatura inicial, que é de 12 graus Celsius, e quer saber a temperatura final, estou chamando de X. Para a água, ele disse a massa, 60 gramas, o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, a temperatura inicial, 12 graus Celsius, e quer a temperatura final, que eu estou chamando de X também, porque é o equilíbrio. E o pedaço de ferro, cuja massa, 350 gramas, o calor específico, 0,12, a temperatura inicial, 220, e quer a temperatura final, que é a do equilíbrio. Veja que não é necessário, não é obrigado vocês procederem dessa forma, mas eu acho que assim fica muito mais organizado e diminui as chances de erro na resolução. Tranquilo? Alguns professores, inclusive, nem gostam dessa metodologia de estar tirando os dados. Chamam isso de metodologia brega. Mas eu gosto do brega que me ensina e que evita que eu erre lá nas questões. Tá? Tranquilo? Vamos continuar então. Como eu estou em um calorímetro e ele é um recipiente termicamente isolado, o princípio de conservação das trocas é estabelecido. Ou seja, a soma das quantidades de calor trocado vai dar igual a zero se você tem um sistema termicamente isolado, que o meio externo não vai participar do processo. Então, a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do ferro, vai dar igual a zero. Lembrando que nós temos o calor sensível e o calor latente, que eu tenho um vídeo explicativo desses dois conceitos. Se você não viu, é uma questão que eu vou resolver lá do IME. Então, antes de resolver, eu faço uma revisão rápida. Clique no card que aparece aqui em cima da minha imagem e veja o vídeo. Calor latente, mudança de fase, temperatura constante. Calor sensível, quando há variação de temperatura. Observe que aqui houve variação de temperatura nos três corpos. Tanto no calorímetro, variou a temperatura, quanto na água, quanto no ferro. Então, aqui eu tenho calor sensível. Vamos, então, colocar as equações matemáticas para o calor sensível, para cada um dos corpos. Fica, então, para o calorímetro,
massa, calor específico. A equação fundamental da calorimetria. A equação fundamental da calorimetria. Eu tenho um vídeo também que falo da equação fundamental da calorimetria em uma aula que ministrei para meus alunos da 2ª série. E se você quiser assistir essa videoaula completinha, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Foi uma aula maravilhosa, vocês vão gostar. Então, massa, calor específico, variação de temperatura para o calorímetro. Massa, calor específico, variação de temperatura para a água. Massa, calor específico, variação de temperatura para o ferro. Lembrando que massa vezes calor específico me dá a capacidade térmica, que foi isso que ele nos deu aqui para o calorímetro. Então, ó, esse produto massa, calor específico, equivale à capacidade térmica. Então, vou tirar isso aqui e colocar a capacidade térmica no lugar. Fica, então, ó, no lugar da massa, isso aqui, ó, no lugar desse produto massa vezes calor específico, eu coloquei, então, a capacidade térmica. Variação de temperatura, massa da água, calor específico, variação de temperatura. Para o ferro, massa, calor específico, variação de temperatura, isso é igual a zero. Princípio de conservação das trocas de calor. Agora vou tirar a letra e colocar número. Capacidade térmica do calorímetro foi 18. Veja que fica muito mais fácil agora na hora de substituir. A variação de temperatura, não se esqueçam, é a temperatura final menos a inicial. Variação de temperatura. Então vai ficar x menos 12. Para a água, mesma coisa, massa 60, calor específico é 1, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, x menos 12. Para o ferro, 350 para a massa, calor específico 0,12, variação de temperatura, x menos 220. Fazendo essa continha de bodega aqui, ó, eu vou fazer a propriedade distributiva, 18 vezes x dá x, 18x, 18 vezes 12, 256, 60 vezes x, 60x, mais por menos dá menos, 60 vezes 12, 720, 350 vezes 0012, isso dá 42. 42 vezes x, 42x. Mais por menos dá menos. 42 vezes 220, 9.240, igual a zero. Vamos juntar os semelhantes. Então, eu peguei o x e somei. 18x, 60x, 42x, dá 120x. Menos 216, menos 720, menos 9.240, sinais iguais, somei e conservo o sinal. Menos 10, 176. Agora, vamos somar 10, 176 nos dois membros, para eliminar esse 10 aqui, esse 10.000 aqui. Quando eu somar, isso vai dar igual a, veja, isso aqui dá 0. 0 mais 10.176 dá 10.176. Eu quero tirar o 120 daqui, ó. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir os dois membros por 120. Quando eu dividir esse primeiro membro por 120, então isso aqui cai, fica só o x. Ficou só o x, agora 10.176 dividido por 120. Cuidado, às vezes a gente diz, esse 120 mudou de lado. Na realidade, ele não mudou de lado. O que eu fiz aqui foi dividir os dois membros por 120. Esse 120 aqui surgiu pela divisão dos dois membros. Não é o mesmo 120, não. Olha aí, que informação interessante. Às vezes a gente aprendeu, mudou de lado. Na verdade, quando você resolve uma expressão numérica, uma expressão algébrica, né? Uma equação, né? Então, você, quando vai mudando os números, na realidade, você não vai mudar ele de número. Você vai mudar a função e vai fazendo a mesma operação nos dois lados. Porque isso não altera o conjunto de solução. Formação matemática coerente, né? Então, fazendo essa divisão, galera, vai me dar 84,8 graus Celsius. E isso me daria como opção correta o item E de escola. Era isso, galera, que tínhamos para vocês nessa questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like para nos ajudar. Vamos lá nos comentários e diga aí se entenderam, se não entenderam, se gostaram da resolução. E se querem mais vídeos sobre resolução de questões das escolas militares. Eu tenho um projeto aí de resolver várias questões direcionadas a alunos que vão fazer as escolas militares. Deixe sua opinião aí nos comentários para mim, para ajudar a fortalecer o nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.